Boa noite, que bom estar com vocês novamente no estudo de Apocalipse, palavra revelada, revelação de Jesus Cristo. Na verdade, eu não sei você, mas eu sou apaixonada por esses homens e mulheres que escreveram, que deixaram um legado para nós. Entender que Deus se preocupou tanto conosco, que deixou para nós palavra profética do Antigo Testamento e poder ler e conhecer o Novo Testamento e acompanhar o cumprimento das profecias. E é isso que eu gostaria de te convidar a fazer nessa noite. Em tempo de quarentena, em tempo de Páscoa, em tempo que nós temos tido a oportunidade de tirar um tempo para entender mais de Deus. E eu gostaria de te convidar a estar abrindo a palavra no livro de Isaías. Isaías, um profeta messiânico, ele vem falar lá no Antigo Testamento coisas que a gente vai estar vendo rapidamente aqui que se cumprem no Novo. Isaías 25, versículo de número 8, diz assim: tragará, ou melhor, do versículo 7, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Então, Isaías 25, 7, essa palavra, destruirá a coberta e o véu, quando Jesus morre no meio da dor e das trevas. Hoje, sexta-feira santa, e nós trazemos à memória isso, o véu ele se rasga de alto a baixo. E a palavra dos evangelhos vai dizer que pelo vivo e novo caminho, Jesus é o que? O caminho, a verdade e a vida. Nós podemos entrar na presença dele, no Santo dos Santos. Sim, o véu se rasgou e no nome de Jesus, você e eu podemos orar. Hoje, dia de clamor, nós tiramos a sétima região, clamando o dia inteiro. E nós podemos ir, eu e o André estivemos na igreja às 15 horas, estávamos lá de joelhos na presença de Deus. O véu se rasgou, nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho. E na verdade, o que isso cabe ao nosso entendimento? Que isso acontece na cruz, quando Jesus morre, ele cumpre essa palavra, porque o véu se rasga e todo ser que vive, que louva, que crê, pode entrar no Santo dos Santos. Agora não precisamos mais ter medo, não precisamos mais, não, porque na cruz ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele nos perdoou. E aí, mesmo que você não tenha ido na igreja, em casa, o véu se rasgou. Você pode se prostrar, ajoelhar e clamar, e nós continuamos clamando da 0 hora a 0 hora. Amém? De ontem iniciamos à meia-noite para terminar hoje à meia-noite. Um dia de clamor e oração. Por quê? Porque Deus é Deus de promessa. O que Ele falou no passado, Ele profetizou, se cumpre. Porque a palavra do Senhor, ela é verdade, ela é vida, e isso é fascinante. Falar com Deus. Esse texto vem falar no versículo 8. Olha o que vem falar no versículo 8, lá de Isaías 25. Tragará a morte para sempre. Isso, né? O acontecimento da cruz tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Quando o Senhor fala, ele já fez. E aí, quem crê vai entender isso. Isso é fé. Tragada foi a morte pela vitória. Isso está escrito aonde? Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 54, quando Paulo diz que nem todos morreremos, mas transformados seremos. E essa palavra de 1 Coríntios, ela é tão profunda, porque ela vai dizer, olha que coisa mais linda, ela vai dizer: tragada foi a morte pela vitória, lá no versículo 54 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes nas obras do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que palavra maravilhosa que Paulo vai falar, e ele está anunciando aquilo, porque aquele que crê, ele anuncia a promessa dada no passado, porque ele sabe quando está vivendo essa promessa. Você está entendendo? Então, amados, é lindo, a promessa do Antigo Testamento se cumpre no Novo, e os discípulos e os apóstolos proclamam o passado agora como presente e profetizam o futuro deles, de Paulo, de Pedro, é o nosso presente. Você entende isso? Amados, o futuro que hoje podemos declarar ser o nosso presente. E em Isaías diz assim, enxugará, versículo 56 que nós lemos, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso está em Apocalipse 2:17. Está em Apocalipse 21:4. Isaías 9 vem dizendo assim, e a gente volta lá em 25:9, vai dizer assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Na sua salvação. Não fique cabisbaixo. O Senhor já nos libertou. O Senhor já nos salvou. Tudo está no controle e na mão dele. Sim, Jesus Cristo nos salvou, e essa é a revelação apocalíptica do livro de João. Apocalipse 1, de 4 a 8, que nós temos lido. João envia as cartas aos destinatários. Nós falamos semana passada, as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e ele fala de quem vem essa mensagem. O versículo 4 vai dizer assim, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4, vai dizer assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte de Deus, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Isso está lá em Êxodo 3,14, onde o Senhor se apresenta para Moisés no meio da sarça ardente: eu sou o que sou. O que ele está dizendo em hebraico? Aquele que era, que é e que há de vir. Porque o verbo sou é o verbo ser. Mas não é o ser simplesmente de ser, de estar, mas é ser de acontecer, a tempo e fora de tempo, cumprindo a palavra que ele revela no Antigo e vem falar no Novo, que está vivo em nós, porque Atos não acabou. O Espírito Santo vivo está em nós. E agora é tempo de vivermos a profecia da palavra apocalíptica, sem medo, porque pela fé nós entendemos isso, que o Senhor é Deus, e que essa adaptação do monte do eu sou, ela enfatiza, na verdade, o poder de Deus, a grandeza, né? A palavra vai dizer assim, olha que coisa linda, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Porque antes disso, no versículo 4 ainda, ele vai dizer, os 7 espíritos, né, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Olha, os 7 espíritos simbolizam o Espírito Santo, porque 7 é o número da perfeição. Apocalipse 4:5 é de fato os 7 espíritos que se encontram diante do trono e do Cordeiro, que tem 7 olhos, que Apocalipse vai dizer que o Cordeiro tem 7 olhos. Por que João usa essa simbologia? Não é para a gente ter medo, ficar imaginando uma coisa com 7 olhos, não. Ele está reforçando que o Espírito de Deus está em Jesus, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um.
Um só. E em Apocalipse é Deus cumprindo a palavra que Ele tem revelada de salvação para o nosso tempo, para a nossa vida, para todo o tempo, do início ao fim. A declaração feita de Jesus Cristo enfatiza a vitória sobre a morte. As palavras que João usa estão no Antigo Testamento, olha só, Salmo 89, 27, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Estão no Antigo Testamento, o Êxodo 19, 6, e está aqui no Apocalipse 6, e nos constituiu, Jesus, reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O versículo 5 do capítulo 1 vai dizer da parte de Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Ele é soberano sobre toda a autoridade do mundo, sobre toda a terra, sobre o universo. O Senhor Jesus. João apresenta com o poder do próprio Deus. Por quê? Porque João faz isso? João, ele quer mostrar o papel redentor e o domínio sobre todas as nações. Apocalipse 1:7, Daniel 7:13, Zacarias 12:10. Você vai ver que isso foi falado no passado. E João usa as palavras do passado para falar quem é Jesus. No nosso presente, eu te digo, ele é o alfa e o ômega. Alfa, letra grega do alfabeto, a primeira. Ele é o início, ele estava em Gênesis, ele formou, porque ele disse, façamos o homem. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o homem pecou, Deus prometeu a vinda daquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. E ele veio. Isaías declara, a palavra declara, e quando vai chegar no Novo Testamento, 1 Coríntios declara, 1 Coríntios 15, depois Hebreus 10, nós vamos ver coisas maravilhosas que são declaradas a respeito do Messias. Amados, o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é que ler Apocalipse, tomando posse pela fé, é não temer, é entender que Deus está no controle de todas as coisas, é guardar a fé, é ter esperança, porque a palavra do versículo 8, e eu paro por aqui hoje, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você puder ler os versículos que eu falei correndo, faça isso. Leia Hebreus 10, leia 1 Coríntios 15, leia Apocalipse, lendo entre linhas os textos. Se a tua Bíblia é de estudo, vai lendo os textos do Antigo Testamento se cumprindo no Novo, você vai ficar igual eu, você vai ficar apaixonada. E aí você não vai ter pressa, porque é tempo que Deus está dando à igreja para conhecer o seu propósito para a sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigada por Jesus. Sim, Senhor, ele nasceu. Como Isaías profetizou, o Verbo se fez carne, e João fala isso, e habitou entre nós. E foi vista sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele, em carne, pagou o preço. E nós lemos, essa semana estamos lendo a Páscoa. Senhor Deus, João de 18 a 21, vai falar tudo a respeito da entrega. Hoje o Senhor Jesus se entregou por nós e a cruz para nós significa vida. Ele venceu a morte. Hebreus vai dizer que o agrilhão da morte foi vencido. Onde está, ó morte, a tua vitória? A vitória está no nome daquele que venceu a morte, que era, que é e que há de vir. E nesse nome há poder,
Por isso clamamos o dia inteiro, por isso entregamos o restante dessa noite de clamor, que o Senhor passe nos umbrais de cada casa o teu sangue, no coração o Senhor venha com o teu espírito. Senhor, espírito de sabedoria, espírito de mansidão, espírito de amor, espírito de paz, espírito de conserto, porque só o Senhor é Deus e só Jesus Cristo pode governar a terra com paz. O homem precisa entender que é tempo de entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, pois tudo o Senhor já fez. O Senhor já fez e nós declaramos o Brasil debaixo da tua unção, a nossa casa, a nossa parentela, salva em nome de Jesus. Amém e amém. Confira aí o restante do capítulo 1. Apocalipse 1 fica para a próxima aula. Nós estamos terminando e eu creio que Deus tem falado comigo e com certeza contigo. Fica na paz. Shalom. Adonai. Boa Páscoa. Jesus não está morto. Ele vive. Aleluia.